Concerto de Semana Santa 2021 com os arautos do Evangelho. Paixão de Cristo, Paixão da Igreja, em Tomás Luís de Victória. Tomás Luís de Victória nasceu em 1548 em Ávila e morreu em 1611 em Madrid. Foi contemporâneo de grandes santos São Francisco Xavier, Santo Inácio Loyola, Santa Teresa de Ávila, São Pio V. Ele foi contemporâneo da Batalha de Lepanto, colaborou com São Felipe Neri, sacerdote, músico, capaz de entender e de traduzir em músicas as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão de Cristo e a paixão da Igreja. Paixão da Igreja. O que significa musicar a paixão da Igreja? São Paulo disse: completo aquilo que falta aos padecimentos de Cristo em minha carne, pelo seu corpo, que é a Igreja. Já nos primeiros passos, a esposa de Cristo, a Igreja, experimentou em si as dores da paixão. Estava um homem chamado Saulo a caminho de Damasco. Ele perseguia os primeiros cristãos. No caminho, ele cai, porque uma luz intensa o envolve e uma voz se faz ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? Sou eu, Jesus de Nazaré, aquele a quem tu persegues. Naquele instante, Saulo ficou cego e começou a ver. O perseguidor caído levanta e se torna um apóstolo. E Tomás Luís de Victória vai nos mostrar hoje, na primeira música, um apóstolo que se tornou perseguidor. A Igreja experimentou os mais variados tipos de perseguição e sofrimento. No Coliseu, no Círculo Máximo, ao longo de toda a história, ela padeceu a sua paixão em pequenos grupos, em grandes grupos, mas a paixão da Igreja sempre revive a paixão do Redentor. O primeiro golpe sofrido pelo Redentor não lhe tocou a carne, mas lhe feriu o coração. A traição. A traição. Que coisa misteriosa é a traição. Por que o Divino Redentor quis utilizar desse terrível instrumento para marcar, como que, o início da sua paixão? Quem é capaz de trair? Um inimigo? O inimigo não trai. Quem trai é um íntimo, o mais próximo. E quanto mais íntimo, quanto mais próximo, mais terrível é a traição. Assim, nos primórdios da história, Caim traiu seu irmão Abel, Dalila traiu Sansão, e quantas outras traições se seguiram ao longo da história da humanidade. Como é terrível um irmão que trai um irmão, um esposo que trai a sua esposa, a esposa que trai o esposo, um amigo que trai um outro amigo. Mas há certos tipos de pecado que só um eclesiástico é capaz de cometer. E Judas era um eclesiástico e ele traiu o Divino Redentor. Todas as vezes que eu me aproximo do altar, eu me recordo deste momento. O altar é uma síntese da ceia e da cruz. E no altar da ceia, Jesus reuniu os mais íntimos, os mais próximos, e declarou: um dos meus discípulos haverá de me trair. E o seu coração, narra o Evangelho, se estremeceu, naquele instante em que ele previu a traição. E ninguém soube musicar, como Tomás Luís de Victória, este momento trágico da paixão de Cristo, a traição, o primeiro golpe que feriu o coração do Redentor. Escutemos juntos esta melodia inspirada de Tomás Luís de Victória, Unus ex discipulis meis.
Victoria cede lugar a Palestrina, um grande amigo seu, para musicar uma das passagens mais comoventes da paixão, em Monte Olivetti. Nesta passagem, Jesus reza e diz ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Nessa convicção é que se firma a invencibilidade de todo cristão, fazer a vontade de Deus e pedir o seu auxílio. Ainda que gemendo sobre as dificuldades, o católico reza, mas o católico vigia. Vigilância. A vigilância foi o que faltou aos discípulos. Eles dormiam e esta sonolência, comenta Bento XVI, ainda permanece ao longo dos séculos e é justamente a ocasião propícia para o poder do mal. Sonolência é uma forma velada de traição, porque a indiferença jamais pode fazer parte da vida de um bom cristão. Como fazer para não dormir? Como fazer para não ser indiferente aos sofrimentos de Cristo e aos sofrimentos da Igreja? Vigilância. Vigilância externa, vigilância interna. Há um inimigo dentro de mim, há inimigos fora de mim. Vigilância e a oração, síntese perfeita do verdadeiro cristão. Em Monte Olivetti.
A traição não é o pior pecado que se possa cometer. Há um pecado pior do que este. Amicus meus. Nesta lindíssima composição, Tomás Luís de Victória se supera ao narrar um dos fatos mais pungentes da história da paixão. Com ósculo traís o Filho do Homem. Um ósculo, um beijo. Judas se aproxima de Jesus. O Evangelho, que é sintético, mas ele não narra em nenhuma outra parte um gesto de tanta intimidade. Nos admiramos com João, que encosta a sua cabeça no coração sagrado de Jesus. Mas Judas é o único que lhe oscula a face. E esse gesto de amizade, esse gesto filial, é o símbolo da traição. Judas se arrepende, devolve as moedas, mas o seu arrependimento não foi perfeito. Lhe faltou esperança. Bastaria que ele esperasse naquela que é a vida, doçura e esperança nossa, que ele retornaria o bom caminho. Judas se desesperou e o desespero é pior do que a traição. Em Judas encontramos um perigo sempre constante em toda a história da humanidade, seja para a traição, seja para o desespero, que ainda é pior do que ter traído o Filho do Homem. Amicus meus, melhor seria que não tivesse existido. Eram quasi agnus. Inspirado em Jeremias, Tomás Luís de Victória vai musicar essa linda e extraordinária profecia. Jesus é levado ao matadouro como um cordeiro, um manso cordeiro. Na música, ele diz que estavam tramando os inimigos, tramando
para tirar-lhe a vida. Vamos misturar o veneno com o pão, o que significa dizer misturar o erro com a verdade. No tempo de Jesus, os seus inimigos mataram a verdade, porque ele disse de si: eu sou a verdade. Nos nossos tempos, fazemos uma coisa pior, que é deformar a verdade. Se fosse possível, no tempo de Jesus, deformar-lhe a figura moral, eles teriam preferido fazer isso do que tirar a vida. Porque pior do que a morte da verdade é a deformação dela. Misturar o veneno com o pão, o erro com a verdade. Esta é a maldade a que chegamos neste triste século, o século, se quiserem, 20 e 21. Victoria cantou no seu tempo, mas cantou uma música que deveria ser escutada nos dias de hoje. Com o espírito contrito, prestemos atenção nessa música extraordinária, cuja letra deve servir para nós como fonte de inspiração para um bom exame de consciência. A quantas anda o relativismo em minha vida? Se eu misturo verdade com erro, é misturar veneno com pão, é deformar a sagrada face de Cristo, a sagrada face de sua esposa, a Santa Igreja.
Tomás Luiz de Victória, sacerdote, vítima, compositor. Nesta música fala alto o compositor. Anima meam dilectam. Entreguei a minha vida. Entregou a sua própria vida, Cristo nosso Senhor. Entregou e tramaram aqueles que eram inimigos, diz a letra. Tramaram contra a sua própria vida sem misericórdia. Ai, misericórdia, misericórdia! Quantos crimes se cometem em teu nome! Misericórdia sem verdade, misericórdia sem virtude, misericórdia sem justiça é tirania. E esta talvez seja a maior das tiranias. Eu penso nos pais, nas mães, ao educarem os seus filhos, devem agir com muita misericórdia, com muita bondade, mas não pode faltar a verdade. Eu penso nos pastores, nos sacerdotes, naqueles que têm a missão de guiar o povo de Deus. Devem agir com misericórdia, mas não podem faltar com a verdade. Agir com misericórdia, faltando a verdade, é trair a vocação de pastor. É servir de flagelo, não para Cristo, que morreu por nós na cruz, mas para a Igreja, que continua completando no seu próprio corpo, que somos todos nós, o mistério da paixão do Senhor.
Caligaverunt oculi mei, obscureceram-se os meus olhos por causa do meu pranto. Afastou-se de mim aquele que me consolava. Tomás Luís de Victória soube interpretar como ninguém, soube musicar as dores do homem-deus. Ele soube igualmente musicar e interpretar as dores da esposa mística de Cristo, que é a Igreja. E no final desta música extraordinária, ele repete aquilo que disse Jeremias: parai e vede, sim, parai e vede se há dor semelhante à minha dor. Dr. Plínio comenta que neste passo da paixão, Jesus nada pede. Ele não pede uma arma, ele não pede um livro, ele pede apenas um olhar. Parai e vede. Parai e vede, consolai a Cristo que caminha no seu Calvário. Consolai a Igreja que caminha no seu Calvário ao longo de toda a história. Parai e vede, mártires de ontem e de hoje. Parai e vede, crianças que são mortas. Parai e vede, inocências destroçadas. Parai e vede, consolai a Cristo, consolai a sua esposa. Obscureceram-se os meus olhos por causa do meu pranto. Afastou-se de mim aquele que me consolava. Entretanto, estes olhos obscurecidos continuam olhando para mim. Parai e vede, e sereis olhados por aquele que, mesmo com os olhos obscurecidos, jamais deixou de olhar para nós.
Vere Languores. Inspirado no capítulo 53 do profeta Isaías, Tomás Luiz de Victória vai cantar: ó doce cruz, ó doces cravos, que tão doce peso levais. Carregou sobre si as nossas culpas, as nossas misérias, as nossas chagas. Agora chegou a nossa vez de carregar a sua cruz. Recessit pastor noster. Retirou-se o nosso pastor. Retirou-se aquele que é a fonte da água viva. Retirou-se. Onde se encontra o pastor? Velado nas meias verdades, cativo do relativismo. Onde se encontra o pastor?
parece ter nos abandonado, retirou-se, mas não nos abandonou, porque Ele quebrou, como diz a música, definitivamente as cadeias da morte e do inferno. Tendo sido sepultado o Senhor, rolaram a pedra no sepulcro, colocaram soldados para vigiá-lo. Mas como assim? Soldados para vigiar um morto? Medo de um morto? Não, medo da ressurreição. Os inimigos de Cristo acreditavam mais na sua ressurreição do que os próprios discípulos. Os discípulos se dispersaram. Maria, sua mãe, aguardava o reencontro com seu divino Filho. E os inimigos da cruz temiam o retorno, o grande retorno do Senhor, e por isso vigiavam o sepulcro. Parece o fim. Não, é o início. A igreja começa a se reunir em torno de Nossa Senhora enquanto o sepulcro estava sendo lacrado. Sepulto Domino, com Tomás Luiz de Victória.
Chegamos ao auge do concerto. Ave Maria. Ave Maria é onde tudo começa, não é onde tudo termina, porque Ave Maria é o cântico de esperança, o cântico de vitória, o revide de Deus na história. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem em Nazaré. Ele anunciou que ela seria a mãe do Messias. Ela pergunta ao anjo como isso se daria, e o anjo lhe responde que é obra do Espírito Santo. E em resposta, Maria lhe diz: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Faça-se. Confia-te, faça-se. Deus criou o céu e a terra. Confia-te, faça-se. Maria, cooperando com o Espírito Santo, recriou a humanidade, recebendo em seu seio o Redentor. E assim se inicia a vitória de Deus. Aquele fiat, aquele faça-se, teve repercussão em toda a história, em todo o mistério da redenção do gênero humano. Maria, quando o menino Jesus nasceu, todas as mães o acolhem em seus braços. E o evangelista nos narra de que ela tomou o menino e o depositou no presépio. Assim, ela entregou, já no primeiro instante, aquele filho que era seu para a humanidade inteira. Ela gerou o Filho de Deus para remir a humanidade. Quando é que ela o recebe? Ela o recebe no alto da cruz, depois de ele ter entregue o Espírito nas mãos do Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Entregou nas mãos da mãe o seu próprio corpo. Que corpo? O corpo de Cristo, que é a Igreja. Maria teve em seus braços o corpo do Redentor, símbolo ele mesmo do corpo místico que somos nós. Ali estava Nossa Senhora unida para todo sempre com a cruz, para todo sempre com a vitória. Quando assisti a cenas não tão recentes da igreja de Notre-Dame em Paris em chamas, pensei, aqui está uma parábola da paixão da igreja. Aqui está um símbolo, uma igreja símbolo em chamas, símbolo da paixão da igreja. Mas quando vi o povo de Paris, o povo católico caminhando pelas ruas rezando Ave Marias, eu logo também pensei, aqui está um sinal do grande retorno da humanidade, um sinal de esperança. Por quê? Porque eles rezavam uma Ave Maria. Por isso vamos terminar este concerto num ponto alto, no auge, cantando com Tomás Luiz de Victória a Ave Maria, o cântico de vitória, o cântico de esperança da humanidade redimida, da humanidade que retorna não ao ponto de partida, mas a um auge jamais imaginado que Deus Nosso Senhor tem preparado para este mundo tão distante dele, quando a vitória de Deus for definitivamente concluída. Depois da ressurreição de Cristo, cantemos juntos a Ave Maria de Tomás Luiz de Victória.